Fala, trader! No vídeo de hoje, eu quero trazer para você um assunto que talvez você já até ouviu alguém falar, mas eu quero trazer uma reflexão sobre este assunto. Nada mais é do que o poder do ambiente. Você já se perguntou o porquê talvez entra ano e sai ano? Quando eu falo entra ano e sai ano, que já iniciou um novo ano e acabou de ir embora um ano passado. E daqui a pouco você está vivendo de novo um ano indo embora e entrando mais um ano. E porque você talvez continue no mesmo lugar, seja financeiro, seja no teu relacionamento, seja no teu trabalho, seja com teus filhos. Por que que você continua igual? Isso está muito relacionado ao teu ambiente. E aí existe uma frase muito importante que se você refletir sobre ela, você vai começar a ver as coisas de uma forma diferente. E eu vou trazer alguns exemplos aqui que aconteceram inclusive comigo recentemente. Ou você muda de ambiente, ou o ambiente muda você. Ou seja, ou você vai mudar de ambiente para poder mudar também, ou o ambiente vai mudar você. Talvez você não perceba, mas o ambiente que você está hoje já te mudou. O ambiente que você está hoje já te limitou. O ambiente que você está hoje não te deixa crescer. As pessoas que você frequenta no seu ambiente hoje não falam de prosperidade, não falam de progresso, elas não falam de nada com relação à prosperidade, espiritualidade e processo, né? As pessoas que você está hoje falam sobre prosperidade, falam sobre negócios, falam sobre oportunidades, falam sobre estudos, fala sobre um papo que vai te fazer crescer de alguma forma, ou as pessoas que você está hoje no teu ciclo social, elas falam de rolê, elas falam no próximo final de semana qual balada elas vão ir, que o combo XYZ tá grátis, que você vai pagar tanto para entrar e vai consumir álcool desenfreado. As pessoas que você fala e frequenta no seu ambiente falam sobre espiritualidade, ou elas só falam da vida do próximo, só falam de fofoca, só falam de coisas que não vão te fazer crescer. As pessoas que você frequenta no seu ciclo de amizade, quais são as conversas? A primeira conversa que a pessoa fala, começa a puxar com você quando ela te vê. Então, talvez você está no mesmo lugar até hoje pelo teu ambiente. E eu sou uma prova viva disso. Vou te trazer aqui alguns exemplos que aconteceu inclusive recentemente e alguns exemplos da minha vida também. Mas eu quero começar com um exemplo muito, mas muito recente que aconteceu aqui que me chamou muita atenção. Eu fiz uma analogia disso e, cara, foi surpreendente. Eu tenho um pet, né? É um Yorkshire, o nome dele é Toby, tem 4 anos e meio, que inclusive eu considero como se fosse o meu segundo filho, né? Que eu só tenho um filho, mas eu considero como se fosse o meu filho. Para mim, eu trato como se fosse um filho. Mas não é sobre isso que eu quero te falar. É sobre. Eu quero usá-lo como exemplo, mas não é sobre a vida dele que eu quero te falar. O que eu quero trazer para você é que eu cuido desse animalzinho como se ele fosse meu filho. Mas eu criei o hábito, desde que ele nasceu, e por algum momento eu tentei ensiná-lo e eu não tive êxito, não tive sucesso, de ele fazer as necessidades dele naqueles tapetinhos higiênicos, né? Para ele poder, naquelas fraldinhas, né? Fazer xixi, o cocô dele naquelas. Coloquei aqueles produtos, tentei ensinar, tentei dar petisco para ele. E em nenhum momento eu tive êxito nesse ensinamento. Ele nunca aprendeu a fazer isso. Sempre fazia fora, ou pior, quando eu saía e voltava, ele tinha comido a fralda, né? Ótimo. Eu adotei uma outra medida. Eu comecei a ensinar ele a fazer as necessidades dele fora de casa. Ou seja, 3 vezes por dia eu levo ele para passear, de manhã, de tarde, e de noite. Então ele faz o xixi e o cocô dele sempre na rua. E isso foi ao longo de 4 anos, né? Sempre na rua, nunca nada em casa. Eu posso sair e ele voltar, ele não fez nada em casa, sempre na rua. E o que que aconteceu? Eu tive que viajar agora no final do ano. Tinha as festas de final de ano, mas também tinha um casamento do meu cunhado, né? E era em outro país e tudo mais. E ficaria muito inviável levá-lo nessa viagem, né? E geralmente quando eu saio, ele fica com meu sogro e tudo mais. Só que o meu sogro também ia para essa viagem porque era o casamento do filho dele, né? E aí acabou que eu acabei deixando ele com a minha tia, que também cuida muito bem. Ela, inclusive, ela tem um pet também, né? Ela tem um Shih Tzu. E o que que acontece? Veja só, ele ficou com a minha tia exatamente 1 semana e meia, menos de 10 dias. Ficou com a minha tia 1 semana e meia.
Em uma semana e meia, a minha tia leva ele para passear também, mas ela tem um outro pet que já tem outros costumes, que já tem outros hábitos, né, no ambiente dele. E em apenas uma semana e meia, o meu cachorro, que nunca fez nada, num tapete, nunca fez nada numa fralda, ele voltou para casa fazendo as necessidades dele em cima do tapete da cozinha. E aí eu percebi que ele estava buscando algum lugar para ele fazer. E eu coloquei a fralda. Acredite se quiser, o meu cachorro começou a fazer a necessidade deles em cima da fralda higiênica de pet. Ou seja, a minha tia não ensinou ele a fazer isso. Mas o ambiente que ele foi colocado junto com outro animal influenciou ele e ele aprendeu a fazer, pela influência do outro animal, a começar a fazer as necessidades deles em cima daquele tapete. Coisa que eu nunca ensinei para ele. Já tentei ensinar e não tive êxito. Só que o ambiente que ele estava influenciou ele a ele aprender isso. De certa forma, isso é bom? Muito bom, porque talvez se eu demorasse um pouco na rua, ele ficava me esperando chegar e segurava, né? Agora ele vai fazer na fralda, né? E tá fazendo na rua também. Mas o que eu quero te dizer, eu quero trazer para você com essa analogia, nesse exemplo que aconteceu exatamente uma semana atrás, que até um animal, se ele for colocado num ambiente onde novos costumes e novas rotinas são colocadas para ele, ele passa a fazer involuntariamente, porque ele viu, porque ele conviveu com aquilo. E aí, quando você já ouviu falar muitas vezes em que se você se senta na mesa de 5 milionários, provavelmente você vai ser o sexto. É justamente porque o ambiente que aquelas pessoas frequentam, a frequência que eles vibram, as coisas que ele fala, que eles falam, as oportunidades que eles trazem à mesa, é, aquele mindset que você vai ter com aquelas pessoas, a tua cabeça vai expandir de tal forma que você vai começar a ver um problema, uma oportunidade. Você vai ver sempre oportunidades. E é isso que as pessoas prósperas fazem. Elas buscam sempre ver oportunidades. Você já percebeu que tem pessoas que são tão pessimistas que até nas férias eles acham alguma coisa para reclamar? Você entende? Então, tem pessoas que são tão pessimistas e que elas carregam uma carga tão grande no ambiente que elas vivem que até nas férias e viajando elas conseguem reclamar. Elas não conseguem ver a parte boa em nada. Elas não conseguem ver coisa boa e oportunidade em nada. Sempre ela só vê o lado obscuro de todas as coisas. Só vê o lado ruim de todas as coisas. Ou seja, se você está cercado de pessoas desse nível, você pode ter certeza, você não vai prosperar. Ou você muda o ambiente, ou o ambiente que você está muda você. Ponto final. Ou você muda o ambiente, ou o ambiente que você está muda você. Não tem o que ser dito. O ambiente é 50% da tua mudança. Muda o ambiente, automaticamente você vai mudar os teus costumes, vai mudar as coisas que você começa a falar, vai mudar os teus pensamentos. Quantas vezes você já se deparou com pessoas que frequentavam lugares ruins, que tinham hábitos ruins, mas que mudou de estado ou de cidade ou de bairro, e quando você vê ele depois de 5 anos, você nem imagina, pô, mas é o fulano de tal? O cara chega num puta carrão, prosperou, tá com a esposa, ou vice-versa, pode ser uma mulher, tá com o marido, tá com a família linda, prosperou e tá, estudou, simplesmente porque ele saiu daquele ambiente tóxico que ele vivia e começou a ter outros tipos de pensamento, outros ambientes, outros hábitos e mudou justamente porque ele mudou o ambiente. Ou você muda o seu ambiente, ou o ambiente muda você. Então, de novo, talvez você esteja se perguntando por que passa ano e entra ano e você continua na mesma coisa. Porque você continua vendo as mesmas pessoas. E eu não estou dizendo aqui que você tem que deixar de ter seus amigos, que você tem que abandonar seus amigos, a sua família. Não. Você tem que fazer uma autorreflexão se o ambiente e as pessoas que você está ao seu redor hoje, se elas estão te puxando para baixo, o ambiente não te faz prosperar. E se talvez sim, os teus amigos e até teus familiares estão te fazendo ter um ambiente tóxico, você vai ter que deixá-los de lado. E deixá-los de lado não significa não falar mais com eles nunca mais, não significa deixar de ser familiar ou deixar de ser amigo, significa se reservar, se resguardar, crescer e prosperar em outro lugar e talvez, por que não, em algum momento você se encontre, celebre junto com eles, mas a tua amizade
não vai ser mais a mesma. E aí você vai perceber que quando você fizer isso e prosperar em outro lugar, você vai ver que o ambiente que você estava inserido era o responsável pelo teu resultado atual. Então, para você mudar o teu mindset, comece mudando pelo teu ambiente. É o melhor passo que você vai tomar em 2025. Mude o teu ambiente, pare de frequentar lugares ruins que só te fazem regredir ao invés de fazer prosperar. E quando eu falo prosperar, não é só financeiramente, mas é prosperar no teu conhecimento, prosperar na tua espiritualidade, prosperar no teu relacionamento, sabe? Então, existe várias formas e maneiras, mas a primeira delas é o ambiente. O ambiente que você está inserido agora é totalmente responsável, eu te digo, de 50 a 60% pelo teu resultado atual, seja profissional, ou seja no teu relacionamento, seja na tua espiritualidade. Talvez você esteja num ambiente bacana, que você já está prosperando e que você não está vivendo o que eu estou falando agora no quesito ruim, mas na parte boa. Quantas pessoas você conhece no teu ciclo que mudou da tua cidade, do teu bairro, ou até do teu estado, até do teu país e prosperou? Simplesmente porque ela mudou o ambiente tóxico que ela vivia, mudou os pensamentos, expandiu o conhecimento, buscou conhecimento e teve que sair da zona de conforto. Porque quando você sai do mesmo ambiente que você está, você vai ter que sair da zona de conforto, você vai ter que buscar conhecimento, você vai falar com pessoas que você não falava, você vai ter acesso a conhecimentos que você nunca viu, você vai começar a ter ideias que você nunca teve, você vai ser inserido em lugares, em ambientes que você nunca imaginou frequentar, e aí você vai vibrar numa frequência diferente e as coisas vão começar a acontecer para você. Então, mude o ambiente, ou o ambiente vai mudar você. Eu queria deixar essa dica para você de 2025. O ano está só começando, nós estamos no primeiro mês. E por que que eu estou te falando isso? Porque eu vivi isso na minha pele. É, eu fui criado num ambiente não tóxico, mas eu fui criado num ambiente onde as pessoas não falavam de prosperidade, as pessoas não falavam de progresso, as pessoas não tinham a mente aberta para o conhecimento, as pessoas não falavam de nada disso, as pessoas só falavam de fofoca, só falavam de rolê, só falavam de coisas que não edificam a ninguém a nada. E quando eu saí desse ambiente, eu comecei a prosperar. Quando eu saí desse ambiente, eu arrumei o melhor emprego. Quando eu saí desse ambiente, eu comecei a estudar. Quando eu saí desse ambiente, eu comecei a prosperar. E não tem nada a ver com as pessoas que estão lá. Existe, tem a ver com você. Você tem que sair do ambiente. Se aquele ambiente não te faz crescer, você tem que buscar outros ambientes. E de novo, não é porque talvez você saiu daquele ambiente e foi para um outro que você vai virar uma pessoa snob e vai tratar as outras pessoas mal na rua. Não é sobre isso. É sobre você sair daquele ambiente para você conhecer novas coisas, novas oportunidades, pensar diferente, expandir a tua mente e começar a viver de verdade. Não ficar limitado, parecendo que você está dentro de uma bolha. Você já teve a sensação que se você sair de fora daquele ambiente e voltar daqui 5 anos, parece que aquele ambiente não mudou nada? Você já foi a um bairro diferente que você faz muito tempo que você não vai e não mudou nada? Se brincar, até a cor da parede é a mesma. Você fala, nossa, esse bairro ficou esquecido, não mudou nada, não cresceu nada. Às vezes é você que está vivendo isso. Às vezes um amigo seu que saiu daquele bairro, que foi para outro lugar, que cresceu, que prosperou, vai voltar e falar, nossa, mas você continua desse jeito, continua no mesmo trabalho, na mesma função, fazendo as mesmas coisas, e não saiu do lugar, só andou de lado. E aí? Se brincar, você está até no negativo, porque a inflação já te consumiu. Ou seja, ou você muda de ambiente, ou o ambiente muda você sem que você perceba. Eu te dei esse exemplo claro do meu cachorrinho, que, cara, eu fiquei abismado com isso. Eu falei, cara, eu nunca consegui fazer isso com ele. E só por ele ver o outro cachorro fazendo, ele fez igual. Então, ou você muda de ambiente, ou o ambiente muda você. Hashtag fica a dica, queria compartilhar esse pensamento com você para 2025. Espero que esse 2025 seja o ano de romper, seja o ano de milagres na sua vida, mas para romper, para viver milagres, você precisa estar em movimento, você precisa se movimentar, você precisa sair da zona de conforto, você precisa sair da onde você está agora, parar de falar que você não consegue, parar de começar a falar palavras positivas. Tira o não consigo, tira o é difícil da tua boca e começa a falar: eu vou conseguir, eu não sei como mais vai dar certo, eu não sei como mais eu vou fazer, eu não sei como mais no final desse ano vai ter acontecido isso, eu não sei como mais no final desse ano eu já vou ter terminado o primeiro semestre da faculdade, eu não sei como mais esse ano eu vou mudar de emprego, eu não sei como mais esse ano eu vou ser.
promovido, eu não sei como eu vou trabalhar naquela empresa, mas eu vou fazer. Então começa a fazer e para de reclamar, para de resmungar, para de se jogar para baixo. A tua palavra tem poder, então começa a profetizar na tua vida coisas boas que vão te fazer crescer, tá bom? Tamo junto, fique com Deus e até o próximo vídeo. Um feliz e abençoado 2025.